A paz do Senhor, meus amados irmãos, um ótimo domingo a todos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Timóteo e esse é o terceiro domingo de uma série de 3 domingos que nós vemos falando sobre os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E daí nós passamos por alguns ensinamentos. É lógico que o Sermão do Monte é a mais longa narrativa de Jesus, com o propósito de ensinar os seus discípulos e também ensinar uma grande multidão que o cercava. E tem muitos ensinos, profundos, ricos e a base mesmo de vida do salvo. Mas nós sentimos de destacar alguns pontos. Então, por exemplo, no primeiro domingo foi destacado o ponto, creio que principal, a importância de praticar a palavra, não de apenas ser um ouvinte da palavra, porque isso trará resultados para a nossa vida. No final do discurso, Jesus diz sobre essa importância. Também, no primeiro domingo, falamos sobre as bem-aventuranças, que são características que, em maior ou menor grau, mas são apresentadas na vida de todo e qualquer salvo. E no segundo domingo, falamos sobre a prioridade da vida. Começando ali em Mateus 6,19, falamos sobre ajuntar tesouros no céu e não tesouros nessa terra. De ter a Deus e não os objetivos, as riquezas materiais como nosso propósito, como a nossa prioridade em nossa vida. E nesse terceiro domingo, meus amados irmãos, nós vamos encerrar falando sobre as funções do salvo nesse mundo. Quais são as funções do salvo nesse mundo? O texto está aqui em Mateus 5, versículo 13 até o versículo 16. Vamos ler juntos Mateus 5, 13 até 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia ou a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire ou do cesto, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então esse texto vai falar, aqui Jesus está falando sobre as funções do salvo nesse mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós entramos em Tua presença, te agradecendo, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que está assistindo, que irá assistir esse vídeo. Ó Pai, que o Senhor, e também até aqueles que ainda não fizeram uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Mas, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração de cada um conforme a sua necessidade e nos usar pela Tua graça e misericórdia, pois sabemos que não somos merecedores e dependemos totalmente da pessoa do Espírito Santo para, Senhor, nos ajudar. Ó Senhor, e que o Senhor venha agir na vida e no coração de cada um de nós, de mim e dos irmãos que nos assistem, para nos edificar e nos ajudar a viver uma vida conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, aqui nessa parte em especial, Jesus está falando sobre as funções que o salvo exerce nesse mundo. Ele diz que o salvo é o sal da terra e ele diz que o salvo é a luz do mundo. E nós vamos entender melhor, meditar juntos a respeito dessa declaração de Jesus, de quem nós, os salvos, para quem foi direcionado todo esse sermão,
somos nesse mundo, né? Quais as funções que nós, os salvos, exercemos nesse mundo. E a primeira delas é: vós sois o sal da terra. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se nós pararmos para pensar, né, no contexto ali dos dias de Jesus, o sal, ele, além de todas as suas propriedades, ele tinha duas propriedades singulares, né? E a primeira, ela é dar sabor. Nessa até hoje muito, né? Só o sal faz essa diferença. Só o sal consegue fazer essa diferença de dar sabor a alimentos que sem ele seriam sem graça, não é verdade? E era mais comumente usado era totalmente utilizado por não ter refrigeração nenhuma. O sal era usado para salgar as carnes, né, os peixes e tal, e preservá-los, né, deles apodrecerem, deles se corromperem, deles, né, se estragarem, né? Então eles usavam sal para preservarem os alimentos, né? Então isso também muito usado em qualquer época que a refrigeração, a geladeira, né, a famosa geladeira não fosse inventada, né? A gente não tivesse acesso a ela também. Mas aqui Jesus disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, se ele vier a perder o sabor, né? Insípido quer dizer se ele vier a perder o sabor. Então, claramente, Jesus está falando sobre o sabor do sal. É lógico que ele tem essa outra propriedade, a gente meditando na palavra vai entender também que é uma propriedade do sal e uma característica, né, do salvo, preservar, né, o mundo da total corrupção. Mas aqui, como Jesus diz: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Jesus está falando ali do sabor que o sal dá aos alimentos. E parando para meditar nisso, meus amados irmãos, né? Jesus usando essa figura simples, né, do sal salgando, dando sabor aos alimentos, nós percebemos que, assim, uma comida sem sal, ela é sem graça, né? O sal realça o sabor dos alimentos e ele dá uma diferença absurda no sabor dos alimentos, né? O sal é que causa a diferença, é que realça o sabor, é que deixa a comida saborosa. Então a ação do sal, ela faz total diferença sobre os alimentos onde ela é colocada. E usando isso como figura para a vida cristã, nós podemos perceber que Jesus está falando da diferença que o salvo, que é o sal da terra, deve ter nesse mundo. Está falando que a vida dele, né, deve ser, as ações dele, né, a maneira de viver do salvo deve ser diferente, pois ele é o sal da terra e nesse mundo ele é quem deve fazer diferença. A diferença. Mas a diferença do quê? Do quê? Então, nós temos que comparar, né? Se o crente é o sal da terra, ele deve fazer a diferença nesse mundo. Diferença do quê? E aí nós olhamos para a vida das pessoas no mundo, como elas estão. O Salmo de número 1, por exemplo, vai dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ele medita nela de dia e de noite, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Ele dá o seu fruto na estação própria, tudo que ele fizer vai prosperar, mas os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha. Ele claramente seleciona dois tipos de pessoas, dois tipos de caminho. O caminho do ímpio e o caminho do bem-aventurado,
o caminho do salvo também, né? O caminho do salvo, que é o bem-aventurado. Então, diferença de quê? Diferença na maneira de viver. A maneira como nós vivemos nesse mundo. Essa é a diferença do salvo, que é o sal da terra. Essa é a diferença que ele deve expressar. É na sua maneira de viver. E aí, com relação a isso, se nós olharmos para a vida do ímpio, cada dia mais esse mundo se afasta de Deus. Com seus conceitos, com seus valores, né? É um verdadeiro conselho de ímpios, muitas vezes se afastando daquilo que a palavra de Deus diz, né? Da verdade absoluta da palavra de Deus, para criarem suas verdades, né? Para alimentar o seu ego, o hedonismo, né? A busca do prazer como uma prioridade máxima da vida, os seus valores baseados simplesmente nas coisas que estão nessa terra, em tudo aquilo que ele pode tocar, né? E com isso, cada dia mais o ser humano se afasta de Deus, se corrompe, perverte o seu caminho, e como Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Ele anda segundo os seus pensamentos, né? Fazendo toda a sorte de malefícios, segundo o que o seu coração deseja. E toda a pessoa sem Cristo, infelizmente, ela está nessa situação, em maior ou menor grau, né? Porque, como nós sabemos, a presença do sal nessa terra, a presença daquele que é diferente, ele inibe a corrupção total. E aí a outra propriedade do sal, ela inibe a corrupção total. Então, o temor a Deus pela vida, pela presença do sal nessa terra, pela presença do salvo, né, ele também inibe a total corrupção, né, do mundo. Mas nós sabemos que cada dia mais as gerações vão se passando, os valores, meus amados irmãos, do passado, né, da época da minha mãe, da época que eu nasci, né, da época da sua mãe, do seu papai, né, já não são os mesmos valores que nós vivemos nessa terra, né? A maneira de se portar, a maneira de se vestir, a maneira de pensar da nossa geração, ela é uma maneira muito, muito, infinitamente mais corrompida do que aqueles dias dos quais nascemos, né? Aquela década, né, de 70, de 80, de 90, muitas transformações foram feitas para que nós chegássemos até aqui, né? E eu estou falando da corrupção, né? De como o homem, cada dia mais na sua cegueira, aprofundando-se no seu pecado, vem se afastando de Deus. E aí, se é assim que vive o mundo, cada dia mais se lameando nos seus pecados, né? Criando conceitos e valores que escarnecem da palavra de Deus, né? Que são verdadeiras abominações aos olhos de Deus. A diferença do mundo, a diferença que o salvo deve exercer nesse mundo, que o sal da terra deve ter, é numa vida piedosa, numa vida que agrada a Deus, numa vida que glorifica a Deus, né? A nossa diferença, ela é mostrada com as nossas atitudes, né? Vamos lá para Romanos 12:1, né? Romanos 12:1, para a gente entender mais profundamente essa verdade de que a diferença do sal, a diferença do salvo, que é o sal da terra, ela reside na sua maneira de viver. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, se nós pararmos para pensar, meus amados irmãos, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos. Está falando para nós, os crentes em Cristo, irmãos do nosso amado irmão Paulo, apóstolo Paulo. Pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Essa palavra aqui, apresentar, né, no seu sentido original, ela tem a ver com a dedicação, né, o oferecer. O oferecer o quê? Os nossos corpos em sacrifício vivo. A nossa própria vida, né? Um corpo é um veículo das ações, né, do ser humano, das ações. O nosso corpo, aqui ele está falando das nossas atitudes, né? Daquilo que fazemos acordados, né? Independente de ser interior, de serem pensamentos, vontades, né? Desejos, e de ser exterior, aquilo que toca tanto as mãos como o coração, como o centro, né, do pensamento. Então, ele roga que nós, os salvos, que são o sal da terra, que nós apresentemos as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, né? Então, a maneira de viver os nossos corpos, né, num sacrifício vivo. Ele está falando de uma maneira de viver que adora, que agrada, né, a Deus, que exalta a Deus, né? Então, essa é a diferença que o salvo exerce nesse mundo. Paulo vai dizer, dentre os quais todos nós também antes andávamos, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, né? Mas Deus nos vivificou, né? Deus nos libertou do pecado. Para quê? Para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. E essa novidade de vida, a qual nós fomos... nós recebemos, né, nós fomos salvos para andar nessa novidade de vida, ela é uma maneira diferente de andar da maneira do mundo, né? Enquanto o mundo ele se rebela e se afasta de Deus, nós vivemos uma vida que agrada a Deus, uma vida de submissão, uma vida de sujeição à palavra de Deus. Pois Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, né, falando da vida do salvo, se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o modo de viver do cristão, esse é o modo de viver daquela pessoa salva, que vai fazer a diferença nesse mundo. Ele não vive para fazer a sua vontade, mas ele vive para oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, como suas atitudes são um próprio culto de adoração a Deus, a sua maneira de agir, né, de reagir às situações, são o próprio culto racional que ele oferece a Deus. E esse culto envolve a negação de si mesmo. Ele não vive para si, logo ele não vive de uma maneira egoísta, ele não está vivendo segundo os seus propósitos, mas a vida dele é uma vida diferente, porque ele vai negar-se a si mesmo, né? Seguir a Cristo. E como Jesus Cristo, né, viveu nesse mundo, todos nós sabemos, né? Santa, justa e irrepreensivelmente. E nós, seguindo a Ele, tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos, vamos também impactar o mundo, viver de uma maneira diferente, né? Não vamos viver em rebeldia, mas vamos viver em primeiro lugar em submissão a Deus, em sujeição a Deus, a sua palavra, né? Ao contrário do mundo que zomba da palavra de Deus, nós vamos nos submeter a Deus e adorá-lo com a nossa vida, né? O nosso próprio testemunho testifica ao mundo de que Ele vive, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o nosso temor a Ele expressa para o mundo de que Deus existe sim, Ele é real sim, e um dia Ele vai julgar os atos de todos os homens. Então, a nossa vida, ela
expressa essa diferença, né? Ela é quem testifica da realidade das verdades espirituais das quais nós cremos e pregamos. A nossa própria vida, mesmo no subconsciente do homem, ele dizendo que não acredita em Deus, ou ele ignorando a voz da sua consciência, ignorando alguma coisa que ele possa ter aprendido, né, nas tradições sobre Deus ou alguma coisa, ele vivendo uma vida totalmente rebelada contra Deus. A maneira de viver do salvo vai dizer lá no subconsciente do mundo de que Deus existe mesmo, de que esse povo anda com Deus. Verdadeiramente existe um Deus, né? Porque esse povo, eles são diferentes, né? Eles não pagam mal com mal, eles não guardam a ira, nem a mágoa, nem o rancor no seu coração, eles perdoam, né? Eles sempre têm uma palavra agradável, temperada com sal. Essa pessoa sempre abre a sua boca para dizer palavras que edificam, né? Quando eu preciso de um conselho, quando eu preciso que alguém fale comigo, né? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu ambiente, as pessoas percebem que você é diferente. Percebem que você sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem alguma coisa diferente em você. E mesmo que você não fale, mesmo que você não fale nada, mesmo que aquela pessoa não tenha intimidade com você, mas a sua maneira piedosa e reverente de viver revela para a vida daqueles que estão vivendo na corrupção do mundo que Deus é real e que Ele cuida de você, que Ele anda com você. Né? Por meio da sua vida, elas podem enxergar a Jesus Cristo e a realidade que Deus é real e que Ele cuida de todos aqueles que o temem. E de que um dia também, sendo que Ele é real, sendo que Ele anda conosco, Ele vai julgar também toda impiedade. Então, lá no subconsciente dele, isso fala. A nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela expressa isso. Então, mas ela precisa ser uma vida diferente. E aí entra no segundo ponto, que Jesus fala lá em Mateus 5, 13. No mesmo versículo, ele diz assim: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Aqui é uma exortação negativa. Ele diz, vocês são o sal da terra. A vida de vocês vai expressar uma diferença. Mas e se o sal perder o seu sabor? Com que se há de salgar? Então, ele aponta primeiro para quê? Para a realidade de que o sal pode vir a perder o seu sabor. De que o sal pode vir a inutilizar-se, deteriorar-se, corromper-se. E aí é uma exortação negativa, né? Jesus mostra uma realidade e existe uma exortação negativa aqui. Olha, e se o sal vier a se corromper? E se nós não vivermos de maneira diferente? O que vai acontecer? E se a minha vida não for uma vida de submissão a Deus? Né? O que vai acontecer? Ele diz, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, né? E ser pisado pelos homens. Então, o sal, se ele vier a se deteriorar, se ele vier a se tornar insípido, perder o seu sabor, como o alimento pode, né, ser saboroso? Como ele pode ter, o sal, a propriedade de guardar os alimentos da corrupção, de guardar os alimentos de se estragarem, né? Como que a vida do salvo pode expressar alguma coisa diferente se ele vier a se corromper? Então, o ponto principal, né, é sobre a vida diferente do salvo. Se ele não viver essa vida de uma maneira diferente da que o mundo vive, é uma vida que está sendo inútil
às funções, ao propósito para o qual Deus o destinou. E aqui entra uma pergunta: como nós que somos o sal da terra, que devemos fazer a diferença nesse mundo, devemos viver? E essa pergunta, ela pode ser bem respondida lá no mesmo texto de Romanos 12, a qual nós estamos meditando. Romanos 12, Paulo vai falar sobre como devemos viver também. Um momento. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos parar aqui. Santo e agradável a Deus. Então, a primeira coisa é que o nosso viver deve ser santo. E com relação à santidade, como se define santidade, né? Com relação às palavras tanto hebraica como a grega que define a santidade, ela vai dizer de uma pessoa pura, de uma pessoa consagrada, né? De uma pessoa que é dedicada ao serviço do Senhor. Então, santidade, ela expressa para nós, seres humanos, né, duas coisas. Para nós, os salvos, duas coisas. Primeiro, um viver santo é um viver puro. Um viver santo é um viver limpo. É um viver separado do pecado. Em primeiro lugar, santidade expressa pureza. É a separação moral e espiritual do pecado. A Bíblia diz que comunhão tem, né, a luz com as trevas, né? Que concórdia entre Cristo e Belial, né? Sair do meio deles, apartai do meio deles. Tudo isso está falando de santidade, de santificação, de santidade, né? De separação do pecado. Da maneira separada do pecado como o crente deve viver. E aí é que nós voltamos para o bem-aventurado. Lembra que eu disse que o Salmo 1 ele vai falar de dois caminhos? Dois caminhos. Ele vai falar do caminho do bem-aventurado, que é o salvo, o sal da terra, né? Nós, os salvos, o bem-aventurado. Ele vai falar dos ímpios. Então, ele expressa também esse viver separado, esse viver santo. E ele vai dizer assim, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos parar aqui e meditar um pouquinho. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem, feliz é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em primeiro lugar, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus amados irmãos, conselho dos ímpios é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Quando a pessoa anda em qualquer ideia, em qualquer conceito, em qualquer verdade que seja contrária à palavra de Deus, é conselho dos ímpios. É conselho dos ímpios. Né? Ah, mas hoje em dia é muito normal fazer isso ou fazer aquilo. Ah, mas isso daí é coisa do passado. Hoje em dia está todo mundo assim. Né? E o problema não é só quando isso acontece lá fora. Né? Quando isso acontece no mundo.
Mas o problema é quando esse tipo de coisa quer afetar a igreja do Senhor, quer adentrar, esses tipos de valores querem adentrar na igreja do Senhor como um todo, no corpo de Cristo, né? No arraial dos santos. Né? Então o mundo ele sempre tenta entrar, né? Nós fomos chamados para fora, né? Nós estamos separados, mas os conceitos, os valores do mundo, as ideias mundanas, né? Pela carnalidade, né? Da vida né? De alguns de nós, ela sempre tenta adentrar. E eu não estou falando julgando ninguém, mas eu estou falando de todos nós, dentre os quais eu me incluo. Porque nós temos que vigiar para ser fonte de bênção, né? E não para trazer coisas do mundo para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo. Então, essas ideias elas querem adentrar também, né? Ideias contrárias à palavra de Deus dentro da própria igreja do Senhor. Né? A Bíblia diz, não, olha, você não deve fazer isso. Não, mas hoje é normal. Hoje eu posso me vestir da maneira como eu penso, hoje eu posso andar da maneira como eu penso, né? Eu posso, esse assunto em especial aqui, olha, é uma escolha minha, é uma decisão minha. Então, meus amados irmãos, se isso vai contra a palavra de Deus, muito cuidado. Muito cuidado. Né? E é feliz o homem que não anda segundo esses conselhos dos ímpios. Nosso viver, as nossas ideias, elas devem ser separadas, né, do pecado, né, desse espírito, né, que anda atuando na vida dos filhos da desobediência, né? Porque nós já fomos salvos, já nascemos de novo para as coisas melhores, para as coisas que acompanham a salvação. Então, em primeiro lugar, a vida santa ela é separada do conselho dos ímpios, das ideias mundanas, tá? E ela é uma vida que vive submissa à palavra de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Aqui são práticas em que essa pessoa, né, fica detida, você percebe? Fica presa, detém-se no caminho dos pecadores. Então, bem-aventurado o varão que não se detém, não fica preso a práticas pecaminosas. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí você vai vendo aqueles que zombam abertamente da palavra de Deus, aqueles que a vida, né, que as ideias, que as práticas zombam abertamente da palavra de Deus. E isso você consegue perceber pelas músicas mundanas, né? Como uma letra de uma música, né, ela vai contrária à palavra de Deus. Muitas mesmo, né? Eu creio que todas que não vêm de uma iluminação de Deus, elas têm algum conceito que vai contra a palavra de Deus. E mesmo as mais antigas, não só as de hoje, porque na minha conversão eu tive uma experiência assim. Eu escutava muita música, eu gostava muito, né, de alguns estilos de música, e quando eu me converti, tava lá a música. E aí eu mas às vezes escutava um pouco, mas às vezes, né, isso mais eu comecei a perceber, meus amados irmãos, que a partir do momento que eu fui salvo, eu comecei a perceber que todas aquelas músicas, todas, independente do ritmo, tinham alguma parte delas que ou ofendia a pessoa de Deus, ou ia contra um conceito expresso na palavra de Deus. É a própria maneira ímpia de viver, né? Então, isso é expresso de várias maneiras. Mas os escarnecedores da palavra de Deus são aqueles que já chegaram num grau tão forte de rebeldia que a sua vida, os seus conceitos, as suas ideias, elas escarnecem na palavra de Deus. Então, aqui expressa uma vida de santidade. Por quê? Porque o bem-aventurado, ele não anda
ele não anda segundo esses conceitos, né? Ele não anda preso, detido nesses pecados. A sua vida não é essa vida de rebeldia, né? Então, primeiramente, um viver santo. Um viver santo. E santidade também é aquela questão de dedicação a Deus, de consagração a Deus. E aí, voltando lá para o texto de Romanos, ele diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, né? Uma oferta, né? É aquele desejo intenso de viver uma vida que verdadeiramente agrade a Deus. Uma vida que verdadeiramente seja aceitável aos olhos de Deus. E isso, né, nós buscamos, né, na palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E aí é um viver santo e também um viver agradável a Deus. Esse viver agradável a Deus, voltando lá para o texto de Romanos, nós vamos ver como ele é expressado. Um viver agradável a Deus. Como ele pode ser, na verdade, praticado, esse viver agradável. Romanos 12, 1, ali diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, ou não tomem a mesma forma desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui claramente nós podemos enxergar que há uma maneira para experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, que é ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Aqui, meus amados irmãos, reside um princípio espiritual, né, que é o cerne de toda a vida diferente que o salvo vive nessa terra. Aqui, né, reside esse princípio, que é ser transformado pela renovação do nosso entendimento. O que Paulo está falando aqui? Né? Qual é esse princípio que pode me levar a uma verdadeira vida de diferença, né? de viver uma vida diferente no sentido de viver uma vida piedosa, uma vida que faça verdadeira diferença frente à corrupção desse mundo. Né? É ser transformado, ter a minha vida transformada pelo quê? Pela renovação do meu entendimento. Essa renovação, meus amados irmãos, do nosso entendimento, ela ocorre pelo nosso contato com as Escrituras. Ela ocorre pela nossa interiorização, né? Pela nossa meditação, né? Pelo nosso contato com as Escrituras. Eu estava meditando essa semana e percebi que existe verdadeiramente, isso é pregado, né? E isso nós sabemos, né? Mas assim, percebi novamente, né? Vi de novo, me trouxe à memória, mas assim, pessoalmente percebi na palavra de Deus, o Espírito Santo me mostrou que se nós queremos viver uma vida de sucesso espiritual. Quando eu digo sucesso espiritual, é essa vida agradável a Deus. Essa vida perfeita no sentido de no centro da vontade de Deus. Existe um princípio que é ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Né? Nos alimentar tanto da palavra de Deus, diariamente da palavra de Deus, de maneira que ela nos transforme, de maneira que ela execute uma mudança em nós. E isso, né, vai transformar as nossas ações,
vai transformar as nossas atitudes, vai transformar o nosso caráter, vai transformar, né, essa renovação do entendimento vai nos transformar à semelhança de Cristo. E nós iremos fazer verdadeira diferença. Nós conseguiremos sucesso nessa função a qual Deus nos destinou, né, de ser o sal dessa terra, de viver de uma maneira diferente. Muitas vezes a nossa fraqueza em demonstrar, né, que uma vida santa, uma vida de diferença nesse mundo reside no fato, né, de nós não renovarmos o nosso entendimento, de não sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, né? Muitas vezes está aí o segredo do porquê nós não conseguimos impactar aqueles que vivem ao nosso redor, né, meus amados irmãos? Por quê? Porque essas verdades, né, da palavra de Deus, elas são eternas, elas são anunciadas de geração em geração, mas a nossa geração, nós temos uma dificuldade de parar e diariamente, né, nos alimentar, nos enriquecer, encher o nosso coração na palavra de Deus. E esse é o motivo principal, né? Um dos motivos da nossa maior fraqueza. Se não é o motivo principal, é um dos motivos principais da nossa maior fraqueza em demonstrar nos dias atuais a diferença que o salvo tem nesse mundo. É o fato de não, né, meditarmos, não deixarmos a nossa mente ser renovada, né, nossa vida ser transformada pela renovação do nosso entendimento. Voltemos lá para o Salmo de número 1, para ver na prática do bem-aventurado o que acontece, né? Porque o bem-aventurado, ele vive uma vida onde tudo quanto ele faz prospera. Não é frustrado. Ele não vive um testemunho apagado. Ele não vive, né, uma vida espiritual frustrada. Pelo contrário, as suas raízes, né, elas estão junto a ribeiros de água. Ele vive uma vida de comunhão íntima e plena com o Espírito Santo de Deus. Ele frutifica no tempo certo. Ele vive uma vida de saúde espiritual, as suas folhas não caem. E tudo quanto ele faz prospera. Então, o que faz essa diferença? O que traz esse resultado, essa bem-aventurança, essa vida vivida na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todos nós? O que traz isso para o bem-aventurado? Meus amados irmãos, é isso aqui, versículo 2 de Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, meus amados irmãos. Ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na palavra de Deus. E nessa lei ele medita de dia e de noite. É aqui que está o segredo do sucesso do bem-aventurado. É por isso que o bem-aventurado ele é feliz. É isso que vai trazer a recompensa eterna para ele. E é isso que vai ser a base, né, do sucesso que vai falar no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. As águas, os irmãos sabem que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Ele é uma árvore, né? Nós, homens, somos comparados a árvores na Bíblia, né? A Bíblia diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Que a árvore boa, ela produz bons frutos. Então, as suas raízes, né? As suas raízes, né? Ele está plantado junto a ribeiros de água. Ele está ali, próximo, né? A comunhão, a intimidade com Deus, né? Dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Esse homem vive uma vida diferente da do mundo.
Ele dá testemunho verdadeiro com a sua vida de que Deus é real e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E no centro da sua vida, né, todos os dias, ele medita na palavra de Deus. O seu prazer está na palavra de Deus. E isso traz uma base sólida para que ele possa viver uma vida diferente. Lá em Deuteronômio 17, versículo 18, em Deuteronômio 17, versículo 18, Deus está as leis, né? As leis para o seu povo. Deus está ali a usar Moisés para escrever as leis para o seu povo. E dentre as leis tinha a lei para o rei. Para o rei, quando o Israel entrasse na terra, ele ia pedir um rei, né? E existia uma lei específica para o rei. Deuteronômio 17, a lei para o rei começa no 14 e vai até o 20. Só que nós vamos ler Deuteronômio 17, de 18 a 20, que fala sobre essa relação com a palavra de Deus, com essa relação com a lei que o rei de Israel, aquele homem escolhido por Deus, deveria ter para dirigir a nação de Israel, a nação, o povo de Deus, que não era povo dele, do rei. Ele era apenas um instrumento de Deus para executar a vontade de Deus ali naquela nação. Então diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro um translado dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Meus amados irmãos, vamos parar para pensar um pouco aqui. Deus iria usar aquele homem, o rei, como usou Davi e alguns outros. Iria usar ele para executar a sua vontade na sua nação. Como Josias, que nos seus dias, mesmo ele tendo pegado um reinado corrompido, ele viveu de tal forma, ele encontrou de tal forma, né? E a palavra de Deus esteve no centro da mudança de Israel nos dias de Josias. Ele viveu de tal forma, pegado à palavra de Deus, né? Buscou tanto a mudança que a palavra lhe mostrou ali, né? Que ele obrigava os de Judá e os de Israel, né? Porque Israel já tinha ido para o cativeiro, ele obrigava eles a andar nos caminhos do Senhor nos seus dias. De tal maneira que esse homem viveu a vontade de Deus. Mas no centro dessa reforma que existiu, né? Que o reinado estava corrompido por Manassés, o pai de Josias, né? Que foi um homem que ímpio demais, né? Ainda que se arrependeu, mas ele viveu um tempo de reforma. E no centro dessa reforma esteve a palavra de Deus. Aqui, meus amados irmãos, nos explica por que Deus tinha essa preocupação, né? Que o rei e todos nós lêssemos todos os dias a palavra de Deus. Por quê? Para que ele aprenda a temer ao Senhor seu Deus, ou seja, para que ele aprenda a amar reverentemente o Senhor seu Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, quando nós meditamos, quando nós lemos ela não é um livro, ela é a própria pessoa de Deus se relacionando conosco. E isso gera transformação. A Bíblia diz que ele ia aprender a temer a Deus, ou seja, amá-lo, a reverenciá-lo, a respeitá-lo, e trazendo isso para a nossa vida, né? Esse princípio para a nossa vida. O bem-aventurado medita de dia e de noite, por isso que ele consegue andar de maneira diferente. Aleluia! E se nós também priorizarmos a palavra de Deus na nossa vida, buscarmos nos enriquecer dela e todos os dias perseverantemente buscarmos ler ela, meditar nela, estudar ela,
Ainda que pareça que não entendamos nada, mas o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso entendimento e é Ele quem traz a revelação. Né? E temos vários meios de estudar a palavra de Deus também hoje em dia, né? Tem muito estudo na internet, a escola dominical, né? O Deus da palavra, Ele nos revela a palavra, Ele nos ensina a palavra, né? E Ele nos mostra, a nossa intimidade com Ele vai fazendo com que cada dia mais nós entendamos a palavra. Meus amados irmãos, olha, eu tenho um testemunho da minha avó. Minha avó tinha a terceira série do ensino primário. Minha avó, quando eu me entendi por gente, eu via minha avó lendo uma vez por ano a Bíblia inteira. A Bíblia inteira, desde que eu me entendi por gente, desde que eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, eu já sabia que a minha avó lia todo dia a Bíblia. E ela tinha a terceira série. A Bíblia aperfeiçoou a leitura dela. E ela era uma mulher de grande virtude espiritual. Tanto que foi uma base para toda a minha família. Para toda a minha família. Se nós estamos aqui, também pela misericórdia de Deus, foi pelas orações da minha avó. Mas o exemplo dela muito impactou na nossa vida também. E ela foi uma mulher virtuosa, uma mulher, né? Mas ela tinha isso com ela. E todos os salvos que fazem diferença nesse mundo, né? Eles precisam ter isso na vida deles também. Porque essa é a base para que a nossa vida seja transformada, meus amados irmãos. A renovação do nosso entendimento. O rei tinha que ler todos os dias da sua vida a palavra de Deus. Para quê? Para ele aprender a temer ao Senhor, seu Deus. Para ele guardar as palavras da lei, ele precisava ler todos os dias. Para ele guardar. Por quê? Porque se ele lesse uma porção ali, se ele meditasse numa porção ali, mas ele passasse muito tempo e ele só esperasse muito tempo para ouvir ela de novo, aquilo que ele trouxe, ele ia provavelmente esquecer, depois ia andar, né? Segundo o seu entendimento, que não era o entendimento da palavra de Deus, e com isso, olha o que podia acontecer no versículo 20. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, para que ele não fique arrogante, para que ele não se exalte, né? E não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, para que o rei pudesse não ficar um rei arrogante, né? Andar segundo o seu ego, andar segundo o seu egoísmo, fazer segundo o que ele tinha no seu coração, né? Na questão humana ali, do seu ego, ele precisava ler todos os dias. E isso faria com que ele aprendesse a temer a Deus. Isso faria com que ele guardasse a palavra de Deus, né? Isso faria com que ele não se apartasse do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Meus amados irmãos, isso daqui é a mesma coisa que Deus diz para Josué. É a mesma coisa, né? Ser forte e corajoso, para que tenhas o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o seu caminho. Você vai ser bem-sucedido, Josué. Se você meditar nesse livro dia e noite, não apartar da sua boca, né, o livro dessa lei, né, falar nele, meditar nele, né, ler ele, decorar ele todos os dias da sua vida. Para quê? Para que você ande como ele ensina, Josué. Se você fizer isso, se você não deixar ele apartar de perto de você, você vai viver toda a lei, você vai obedecer, você vai cumprir toda a vontade de Deus na sua vida. Não é o que acontece com o bem-aventurado, não é a exortação, o mandamento de Deus para o rei. Lê todos os dias, meu filho, lê todos os dias.
para que você tenha um reinado bem-sucedido, para que os seus filhos, depois de você, também reinem, né? Para que você não se exalte sobre os seus irmãos, mas para que você aprenda a me temer, a me reverenciar, a fazer aquilo que é justo diante da minha face. É um princípio, é o princípio do sal. É o princípio que vai nos levar a fazer diferença. É o princípio que vai nos levar a viver junto a ribeiros de águas, em plena comunhão com o Senhor. E vai fazer com que geremos fruto, com que demos muito fruto, com que vivamos uma vida espiritual sadia, saudável. Para que tudo quanto fizermos em Deus venha prosperar. Para que vivamos uma vida boa, agradável e dentro da perfeita vontade de Deus, dentro do centro da sua vontade para nossas vidas, para que sejamos sal, para que verdadeiramente fazemos diferença. Porque lá na exortação, se não acontece assim, se o sal não faz diferença, se ele se corrompe, se ele perde o seu valor, para nada mais ele presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, a sua função ele não tem como executar. E aqui está o cerne, né, do sucesso, da vitória espiritual, da base para que nós possamos viver uma vida de uma maneira diferente. E falando sobre a luz do mundo, meus amados irmãos, falando sobre a luz do mundo, já que nós somos o sal e vivemos uma vida de maneira diferente da do mundo, a luz é o seguinte: vós sois a luz do mundo, ou seja, aqueles que manifestam a Cristo, a vida de Cristo, através da sua própria vida, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade que é feita na montanha, quando você está numa estrada viajando e você vê uma cidade lá no alto, né? Não sei se os irmãos já tiveram esse cenário, mas você viaja ali, por exemplo, eu tenho isso na minha mente lá de Minas Gerais. Minas Gerais, lá no norte de Minas, é muita montanha, e aí você vai, aquelas estradas sinuosas, quando você vê lá, tem uma cidade ali, tem uma cidade ali, tá tudo na montanha. Não tem como esconder, de longe você vê essa cidade. Mesmo de noite, porque as luzes estão ligadas, né? Então, nem se acende a candeia ou a lâmpada e se coloca debaixo do cesto, do alqueire, mas se coloca no velador, se coloca em cima. E dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, todo mundo que está dentro daquela casa, todo mundo que está na terra, no mundo, né? Onde a luz do mundo está, que, né? Nós somos a luz do mundo, né? Que refletimos, né? A luz de Cristo, né? Que anunciamos ali, que Ele vive, que Ele reina, que Ele salva, que Ele liberta, né? Que Ele vai vir nos buscar. Nós que anunciamos a realidade da pessoa de Deus, né? Não tem como a gente se esconder, meus amados irmãos. O cristão está em eminência. Todo mundo está vendo. É como a cidade na montanha. É como a lâmpada, né, no velador. Todo mundo está vendo. A vida do cristão é um livro aberto. E isso tem um propósito. Tem um propósito, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Primeiro propósito do cristão estar em eminência, dessa luz não poder estar escondida, mas luz, tem que estar visível, tem que trazer luz a um mundo em trevas, né? O primeiro propósito, né, é que as pessoas possam, através da nossa vida,
darem glória a Deus, entenderem que Deus é real, enxergarem que existe um caminho de libertação do pecado, enxergarem que existe um caminho de salvação. Nós somos luz no sentido de que nós espalhamos a luz de Cristo, né? A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a venceram, não foram capazes de comprimir a luz, mas a luz venceu as trevas, né? A luz ela ilumina aonde ela está. Então, esse é o propósito de Deus, essa é a sua função, essa é a minha função, salvo, né? Que as pessoas enxerguem Jesus, que as pessoas enxerguem Deus através de nós. Que Deus seja glorificado através da nossa vida. É o mesmo princípio do sal, só que agora colocado num lugar onde todos possam ver. E para quê? Deus tem um propósito. O propósito é que as pessoas, ao enxergarem essa luz, ao enxergarem que nós somos diferentes, elas enxerguem a Deus, né? Elas venham para Cristo, que pode salvá-las, que pode transformá-las, que pode também fazê-las nascer de novo e transformá-las em luz desse mundo, em sal da terra, para manifestar ainda mais, né, a glória desse Deus, a qual todos devem temer, a qual todos devem reverenciar, a qual todos devem adorar. Então, esse é o princípio, né? O sal, ele faz a diferença. A luz do mundo, ela declara ao mundo essa diferença, com o propósito da salvação do mundo, com o propósito da glória de Deus, ainda que a pessoa não queira, ainda que a pessoa não se aparte da sua rebeldia, mas ela terá que reconhecer que existe um Deus através da vida, da sua vida, da minha vida, da nossa vida, que é a luz desse mundo e está em eminência. Os irmãos podem perceber que o mundo espera uma atitude diferente dos crentes. O mundo espera no seu subconsciente. Ah, mas não é crente? Não tinha que fazer assim, assim, assim? Então, se, por exemplo, alguém fala, Deus não existe, ou não, eu não quero, mas o mundo espera uma diferença daqueles que se relacionam com Deus. Ele espera uma atitude diferente. Então, no subconsciente deles, mesmo as pessoas que não conhecem, que não temem, que não creem em Deus, eles sabem que existe um povo que deve viver de uma maneira diferente porque ele se relaciona com Deus. Porque ele é de Deus e ele tem que ser diferente, meus amados irmãos. E eles falam isso por quê? Porque eles enxergam a nossa vida, porque a nossa vida está em eminência. Porque aí no lugar onde você está, no lugar onde eu estou, nós somos vistos diariamente. Então deixemos-nos ser luz, deixemos-nos ser sal, fazer a diferença para que pessoas venham se converter, para que pessoas venham entender que Deus é real e as ama e quer salvá-las. Então esses são os princípios, essa é a função e a palavra ela é a base para que nós possamos ser diferentes. Um ótimo domingo a todos, um ótimo almoço a todos, que essa palavra fique no meu coração, porque se eu me agarrar a ela e deixar com que ela preencha o meu coração e limpe o meu coração, mude o meu caráter, mude a minha vida, todos os dias eu serei vitorioso naquilo que eu fui chamado para fazer. E você também, porque Deus te escolheu e te deu a base para que você possa viver uma vida que faça a diferença nesse mundo. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Um ótimo domingo a todos. Deus, pela tua graça e misericórdia, ajuda, Senhor, a
cada irmão, a cada irmã viver, ó Senhor, e a mim também, segundo estes princípios que tu hoje nos ensinaste. Nos ajuda, Senhor, a buscar com prioridade a tua palavra, para que ela nos enche de tal forma que aprendamos a amar reverentemente ao Senhor, ó Deus, e aprendamos a andar nos seus caminhos, para que tenhamos sucesso em tudo aquilo que vamos empreender, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, dê um ótimo domingo a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus e a todos. Em nome de Jesus. Amém.